Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo e com ele. Ele sou eu, Aloísio Guigino. Aloísio Guigino. Nosso abraço a todos. Estamos aqui juntos nessa caminhada muito boa de estudar a doutrina espírita e, claro, estudar o livro que é o Espiritismo, que traz, conforme falamos no programa passado, ensinamentos de forma muito simples, muito clara, e o método escolhido por Allan Kardec, sobretudo nesse capítulo 1, de diálogos, de perguntas e respostas com o crítico, com o cético, com o padre, perguntas que nós faríamos, perguntas que nos fazem, e com certeza as respostas de Allan Kardec são realmente brilhantes, fantásticas, e não falamos isso para simplesmente exaltar de forma vazia Allan Kardec, é porque realmente é um espírito extremamente sábio, conciso e claro nas suas respostas, que é o que nós precisamos para entender a doutrina e também para passarmos para aqueles que nos procuram a doutrina de uma forma clara e verdadeira. Nós estamos no capítulo 1 do livro que é o Espiritismo. Você que está chegando aí, que está conhecendo o programa agora, então pegue o seu livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, seu capítulo 1, e hoje vamos iniciar um novo tópico, que é o tópico médiuns interesseiros. Esses aí são bastante perigosos e somente quem estuda, quem tem conhecimento, vai perceber quando um médium está sendo honesto, está sendo verdadeiro, e quando ele está sendo interesseiro. Então vamos lá, a pergunta do visitante, um visitante cético, Allan Kardec, sobre essa questão. Ele pergunta o seguinte: antes de empreender um estudo longo de fôlego, há muita gente que deseja ter certeza de que não vai perder tempo. Certeza que ele poderia provir do fato concludente, mesmo obtido a peso de ouro. Então, pessoas que estão dispostas até a pagar para poder ter a comprovação da realidade do mundo espiritual. E Allan Kardec vai responder ao visitante cético dizendo o seguinte: aquele que não se quer dar ao trabalho de estudar é antes guiado pela curiosidade, que pelo desejo real de se instruir. Ora, os espíritos, assim como eu, não gostam de curiosos. Além disso, a cobiça é-lhes, sobretudo, antipática, e eles recusam-se prestar-lhes qualquer serviço. Crer que os espíritos superiores, como Fénelon, como é que lê aí, Aloísio? Bossuet? De quê? Bossuet. Pascal, Santo Agostinho, se ponham às ordens do primeiro que os chame, a tanto por hora, é fazer ideia bem falsa das nossas relações com o mundo espiritual. Não, senhor. As comunicações de além-túmulo são assunto muito grave e respeitabilíssimo para serem assim exibidas. Sabemos que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas de um mecanismo, porquanto dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se que um indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Se os incrédulos são inclinados a suspeitar da boa-fé dos médiuns, em geral, muito pior seria se neles encontrassem o estímulo do interesse. Com razão, se poderia suspeitar que o médium, retribuído, simulasse, quando o espírito não o auxiliasse.
pois que ele desejaria de qualquer forma ganhar o dinheiro. Muito interessante aí a colocação de Kardec, porque se você vai num médium e você está pagando a ele para receber algo, você está comprando um produto. Está comprando, né? Então o médium tem que entregar. Tem que entregar. E se o espírito não vier entregar, ele vai dar um jeito de entregar por ele mesmo. E aí vai complicar, né, Luiz? E esta é a base, é o fundamento da maior parte das falcatruas, vamos chamar assim, que ocorrem, porque nós não temos como identificar se aquilo é verdadeiro ou não, se nós não tivermos um estudo desenvolvido, uma cuidade, certo? Pelo conhecimento de identificarmos o conteúdo daquilo que nos chega. Exatamente. Então, muito bom esse raciocínio de Kardec aqui, porque é lógico, né? Se você está comprando algo, está pagando, a pessoa tem que entregar. Nem que ela fabrique uma mensagem, ela vai ter que dizer alguma coisa. Que é o que muitos fazem aí. Nós vemos aí alguns ledores de mão. Você chega ali e pagou, ele vai ter que dizer alguma coisa. Tem que dizer. Ele não tem de preferência uma coisa agradável. De preferência. Imagina, tu dá o dinheiro na mão da criatura e a criatura fala assim, olha, não veio nada. Então me dá meu dinheiro de volta. Vai pegar o dinheiro de vai. A pessoa, eu não vou perder meu dinheiro. Então eu vou dizer qualquer coisa de preferência muito boa, né, para a pessoa voltar. Voltar. Então continua Kardec aqui com a resposta. Além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Eu não posso deixar de falar essa que eu lembrei aqui agora. Maria de Fátima Miranda, que não está aqui para se defender. Eu vou aproveitar que ela não está aqui para se defender. Esse é o critério do ausente. Exatamente. Vamos lá. Ela disse que uma vez uma senhora, que faz muitos anos isso, quis ler a mão dela. E ela falou, não tem dinheiro. A mulher falou, não, eu leio assim mesmo. Sabe que aquela coisa fica ali insistindo. Aí a mulher foi pegar a mão dela para ler. E aí quando olhou, a mulher olhou pra ela com o olho arregalado assim, botou a mão na boca, como quem tivesse visto uma desgraça na vida dela. Aí não falou nada, eu falei assim, Miranda, eu morri ali mesmo, entendeu? Porque a moça viu alguma coisa, que, enfim, pode ser qualquer coisa. Despertou a curiosidade e a pessoa vai, de alguma maneira, arrecadar o dinheiro necessário para voltar lá para saber o que é. Bem, a Miranda não voltou, não. Mas são artifícios, certo, que são utilizados e que redundam em resultados para quem o faz. Eu falei, Miranda, tu não perguntou o que a mulher viu? Ela falou, eu não, a cara de assustada que ela fez é melhor nem saber. Tá certo. Mas, pelo menos ela não foi curiosa, né? E não perdeu dinheiro. Vamos lá. Então, Kardec diz que além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras. Supondo que eles consintam nisso, o que é mais que duvidoso, em todos os casos só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos, a respeito de meios e que não merecem confiança alguma. E estes mesmos, muitas vezes, encontram um divertimento maldoso em frustrar as combinações e os cálculos do seu evocador. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a que ele sirva de profissão, à vista de sua dependência de vontade estranha à do médium, e de lhe poder ela, no momento preciso, deixá-lo em falta, salvo se ele suprir pela astúcia. Em cima disso aí, tem um aspecto que é muito interessante a gente ressaltar aqui. Nem sempre aquilo que vem por um médium interesseiro é falso, nem sempre. Sim, é verdade. Por vezes aquilo que vem é realmente algo que está vindo da espiritualidade através daquele médium que ali está. Agora, existem casos muito interessantes, porque o médium interesseiro que faz as coisas buscando certo, algum lucro, alguma coisa assim, ele não vai atrair bons espíritos. Eu tenho um amigo que já está na pátria espiritual, que era um médium vidente com uma antena muito grande e que tinha uma facilidade grande de ver espíritos, certo?
assim como outros tantos, né? E ele me dizia, uma ocasião, que ele gostava de andar na praia de Copacabana, certo? No calçadão. E ele dizia que ali, de tanto em tanto, tinham aquelas bancadas com aqueles senhores já de cabeça branca, certo? Tipo a Luísa Guigino. Tipo eu, exatamente, para dar mais credibilidade naquilo que fazem, né? Porque o homem de cabeça branca normalmente dá mais credibilidade, né? Então ele via que sentado no banquinho, com uma mesinha na frente, com umas fotografias, umas estátuas, né? E se propondo, certo? A ler a mão ou ter uma vidência, certo? Do indivíduo que está ali atormentado com algum problema e que vai pagar para tentar saber as coisas, né? Se é emprego, se compra casa, essas coisas assim, né? E ele disse que quando ele passava, ele via os espíritos que estavam se utilizando daquele médium para transmitir as suas mensagens. Só que esses espíritos estavam se dobrando de rir, certo? Com as coisas que estavam transmitindo ao cliente através do médium, certo? Porque pela forma como esse cliente estava recebendo e como ele reagia àquelas informações que viam. Eram espíritos galhofeiros, eram espíritos brincalhões que estavam ali se utilizando daquela oportunidade. Se divertindo, certo? Então a gente tem que ver que essas coisas normalmente que ocorrem com retribuição financeira pagas, certo? Não são confiáveis, porque eles atraem espíritos ainda inferiores que se prestam a estas práticas. Então vamos ter atenção com isso. Quando nós tivermos que receber alguma coisa, certo? Ela chegará para nós de alguma forma, certo? Em algum momento que seja adequado, e não através da compra, certo? Desta informação através de algum médium. Aquele filme Ghosts, do outro lado da vida, né? Mostra isso, mostra isso com muita clareza. A médium interesseira. É a realidade, é a realidade. Mas ela foi surpreendida quando a comunicação foi real. Foi real, ela se assustou, porque ela estava acostumada a fabricar o negócio, só que ela tinha mediunidade realmente. Vamos lá. Vamos nós. E aí continua aqui Kardec respondendo, dizendo o seguinte: porém, admitindo mesmo inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se produzem à vontade, seria puro acaso se em sessão paga se produzisse exatamente aquele que desejávamos ver para nos convencermos. Dai 100.000 francos a um médium, e não conseguirias que ele obtenha que os espíritos façam o que não querem. Essa dádiva que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo do lucro, seria antes um motivo para que ele fosse mal sucedido. Quando se está bem compenetrado desta verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, não se pode deixar de compreender que não lhes agradam as solicitações de alguém que tem a ideia de servir-se deles para ganhar dinheiro. Os espíritos não são nossos assalariados, né? Porque os valores para o desencarnado são diferentes dos valores para o encarnado. O encarnado ainda tem valores materiais, então ele muitas vezes até se propõe a cobrar por uma consulta mediúnica, certo? A gente tem ali no Maitá a Casa do Mago, né? Isso, famosa faz casa. Fila na porta, faz fila. E as perguntas que as pessoas vão lá para fazer são todas elas voltadas a interesses materiais. Então as respostas nem sempre serão fidedignas e nem sempre serão aquelas que nós queremos ouvir ou gostaríamos de ouvir. Vamos ter atenção a isso. É verdade. Lembrando que no livro Trilhas da Libertação, de Valdo Franco, tinha um médium, que era um médium que começou um trabalho honesto de cirurgias espirituais, mas depois se desvirtuou pela questão do dinheiro, né, dos favorecimentos e do sexo, né, do desequilíbrio sexual.
Mas certo dia ele começou a ser assistido por espíritos, né, que seguiam essa mesma linha, né, de desequilíbrio. Mas certo dia ele foi atender uma criança e os espíritos mostraram que quando ele foi atender a criança que necessitava de um auxílio real, o verdadeiro médico, que era o Dr. Hermann, ele se apresentou, mesmo no médium que estava ali desvirtuado, fez o atendimento e o próprio médium percebeu que era o próprio Dr. Hermann. E aí eles explicaram exatamente o seguinte, que a menina não deveria passar por essa situação porque ela precisava de uma ajuda real. E nesse caso, como a Luiz tinha explicado, mesmo o médium sendo interesseiro, quando a espiritualidade julga necessário, ela vai ali e intervém. Então, mesmo esses que vão buscar lá a casa do mago, ou seja, onde for, e que estejam realmente necessitando de algum tipo de auxílio, e que estejam com uma boa intenção, que não estejam ali buscando somente uma questão de ordem material, os espíritos vão tentar de alguma forma ajudar essa pessoa, mesmo através de um médium que seja interesseiro. E aí, essa questão da mediunidade é uma questão extremamente complexa, certo? Porque nós estamos lidando com os dois planos da vida. Nós estamos lidando com valores totalmente diferentes dos encarnados e os dos desencarnados. Os encarnados sabem aquilo que vai na mente daquele que está encarnado. Mas o encarnado não sabe o que está na mente daquele desencarnado que está se utilizando dessa mediunidade. Além do mais, ainda existe uma outra questão no caso, que é a parte anímica, certo? Porque toda comunicação tem uma parte que é anímica, isto é do médium, certo? Porque a comunicação que vem pelo médium, ela tem uma simbiose fluídica de perispírito a perispírito. O perispírito do médium encarnado percebe aquilo que está chegando. Através desta percepção, o espírito encarnado do médium, certo, tem esta ideia, porque quem pensa é o espírito. O perispírito é matéria sutil, mas é matéria, e matéria não pensa. Quem pensa é o espírito. Então, o espírito do médium irá perceber aquilo que vem através do perispírito e ele, então, o espírito, irá comandar o seu corpo físico através do perispírito como uma resposta daquilo que lhe chegou, produzindo uma mensagem, seja de psicografia, seja de psicofonia, seja o que for, certo? Mas vai produzir alguma coisa. Então, veja bem, se passa pelo espírito do encarnado, ele tem uma participação neste fenômeno. E esta participação poderá ser maior ou menor, tanto quanto maior ou menor seja o preparo desse médium para ser o porta-voz mais fiel daquele espírito comunicante. É muito complexa essa coisa. Nós vemos o efeito, mas nós não analisamos todas as etapas desse processo para entendermos e podermos analisar melhor aquilo que nos chega. Toda informação que nos chega é válida, mas toda comunicação, toda informação, toda manifestação da espiritualidade que nos chega deve ser submetida a uma análise crítica. E esta análise crítica, ela nada mais é do que uma comparação com o restante dos nossos valores e do nosso conhecimento. Não adianta vir uma comunicação de um espírito dizendo que nós olhamos para uma cadeira e nós identificamos que é uma cadeira com um tecido azul. Não adianta a espiritualidade dizer que é um tecido amarelo, porque eu estou vendo que não é. Eu sei que não é. Então o conhecimento, a não ser que você seja daltônico, né? Mas nós, pelo conhecimento, temos condições de identificar o valor daquela mensagem pelo teor daquilo que nos chega. Nós temos comunicações muito interessantes que vêm assinadas por espíritos
de elevado valor moral, e que nós, ao lermos essas comunicações, falamos, não, essa comunicação não pode ser desse espírito, porque esse espírito não se manifestaria com essas palavras vulgares, muitas vezes, com essas acusações que chegam através, muitas vezes, dessas comunicações, até de livros, né? Até de livros. Então, nós temos que ter sempre, quando lidamos com a mediunidade, quando recebemos o produto de um trabalho mediúnico, nós temos que ter a capacidade de uma análise crítica. Não é crítica de criticar, de falar mal, não. É crítica de avaliar, de analisar. E, para isso, nós precisamos do estudo. Precisamos de ter o conhecimento, que sem o conhecimento também não teremos condições de fazermos esta análise. Então, por isso é que nós sempre, quando nos referimos à mediunidade, nós dizemos que a mediunidade requer de todos nós um estudo, seja pelo médium, seja por aqueles que recebem o produto que nos chega pela mediunidade. Requer de todos nós uma atenção muito grande e um conhecimento, certo, daquilo que está chegando para nós. Vamos aqui ler o último parágrafo dessa resposta de Kardec, onde ele diz que aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade, por uma observação séria e paciente, se deseja ser auxiliado. Portanto, se é uma verdade que a fé não se impõe, não o é menos que se não pode comprá-la. Então, realmente, não é com dinheiro que a gente vai conseguir obter do mundo espiritual aquilo que nós desejamos. Iremos até obter alguma coisa, mas certamente estaremos sujeitos a ser enganados. É aquilo que nós já comentamos aqui, né? Os espíritos que comparecem a uma atividade mediúnica, onde estão sendo desenvolvidos interesses materiais, essencialmente, são espíritos que ainda estão num padrão de evolutivo mais baixo. São espíritos que ainda se sujeitam e que se propõem a esta situação. Então, o que advém desses espíritos não pode ser algo de grande valor. É muito racional isso. Nós conseguimos raciocinarmos com relação a isso que nós estamos falando, nós conseguimos concluir com uma certeza e uma clareza muito grande. Somente serão de maior valor aquelas comunicações que envolvam aspectos morais, aspectos de esclarecimento, de orientação, mas que não sejam com valores ou com propostas ou com motivação da vida material. O Espírito não vai dizer para mim se eu devo ir para aquele emprego ou não, se eu devo alugar aquela casa ou não. Não, isso aí nós temos que ter o discernimento. Tem espírito isso. Até que vai dizer. Tem espírito que vai dizer. E tem médico que vai dizer também. Também. Mas, enfim, que a gente tenha o bom senso pelo estudo, pela reflexão daquilo que nós devemos fazer e cuidar dos nossos próprios interesses. Chegamos ao final aí de mais um programa, agradecendo a todos os ouvintes, a todos os internautas que nos acompanham pelo YouTube. Até o próximo programa, semana que vem tem mais. Até lá, em muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa caminhada conjunta de estudo da Revista Espírita, percorrendo as páginas dessa revista que muito instrui, consola e anima para a caminhada. No programa anterior, nós encerramos o estudo da matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, inserida por Kardec no exemplar de novembro de 1866. Então, ela se desenvolveu a partir de uma reunião que houve na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, antes de a instituição encerrar suas atividades para iniciar as férias, na qual um dos médiuns entrou no sonambulismo mediúnico espontâneo, que hoje essa palavra sonambulismo não é muito usada mais no meio espírita. Cunhou-se o termo desdobramento, que é um estado de emancipação da alma, no qual o espírito deixa o corpo de uma maneira bastante significativa e interage com a pátria espiritual, interage com os desencarnados, sem perder a consciência e a segurança sobre o que ocorre no mundo corpóreo entre os encarnados. Então, isso até facilita para que não haja confusão com o termo sonambulismo usado fora do espiritismo, que é um termo que não define exatamente este fenômeno de deixar parcialmente o corpo e interagir com os dois planos. Aqueles que acompanharam os programas viram que quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas reiniciou os trabalhos, então o fenômeno ocorreu novamente, só que de uma forma muito mais intensa, porque uma médium, a senhora C, ela entrou em transe sonambúlico, né? E desdobrou-se, portanto, e ao mesmo tempo o senhor Vavasseur. E então, durante esse desdobramento, ambos apresentaram uma porção de informações muito importantes a respeito do que estava ocorrendo na espiritualidade àquela hora. E então Kardec fez uma série de observações muito importantes a respeito do que então foi ali presenciado. Nós vamos ler o final do parágrafo que utilizamos no programa anterior, onde encerramos o estudo da matéria para fins de rádio, porque ela continua. Aquelas pessoas que se interessaram por esta matéria com mais intensidade podem então ir ao exemplar da Revista Espírita de novembro de 1866 e então dar continuidade ao estudo até o final da matéria. Mas então, como lemos no programa anterior e vamos reler agora, Kardec escreveu o seguinte: qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual o que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos?
qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever. Em síntese, queridos irmãos, esses fenômenos demonstram que a chamada morte não existe. O que morre é o corpo. O espírito continua, imortal que é, a sua jornada cósmica. Nós vamos estudar hoje a matéria de título Santo Agostinho, acusado de cretinice. Essa matéria foi publicada por Kardec no exemplar de dezembro de 1866 da Revista Espírita. Vamos então a ela. Sob o título de cretinismo, a Vedette de Limbourg, jornal de Tongres, na Bélgica, de 1º de setembro de 1866, contém um artigo seguinte, reproduzido conforme a Gazette de... Então agora é o texto que foi publicado no jornal e que Kardec transcreve aspeando. Um livro dado como prêmio num pensionato de religiosas caiu em nossas mãos. Nós o abrimos e o acaso nos fez ler, entre outras passagens curiosas, o seguinte, que nos parece muito digno de ser posto aos olhos do leitor. Trata-se do papel desempenhado pelos anjos. Quem quer que o percorra, certamente não deixará de perguntar como é possível que uma obra contendo semelhantes absurdos possa achar um editor. Em nossa opinião, quem imprime semelhantes asneiras é tão culpado quanto o que as escreve. Sim, não tememos afirmá-lo. Autor e impressor devem ser considerados mestres em cretinismos para usar e lançar tais desafios à razão, à ciência. Que dizemos? Desafios ao mais vulgar bom senso. Eis a passagem de que se trata. Então, o articulista, antes de transcrever o trecho do livro que ele está desancando no seu texto, ele fez esse preâmbulo. Então, explicando que o livro era dado como prêmio em um pensionato de religiosas, que, claro, se espera que seja um livro de primeiríssima qualidade. Então, ao invés de elogiar o livro, o jornalista faz o contrário e diz que ele não passa de um suceder de asneiras e não poupa críticas severíssimas àquele que escreveu as coisas, né, que escreveu o livro, como também ao editor. Nós vamos comentar que, apesar de ser muito cáustico, o jornalista, ele falou uma coisa muito importante, ele abordou uma coisa muito importante, que foi a grande responsabilidade que tem uma pessoa que escreve um livro e uma responsabilidade igual daquele que publica, daquele que edita. E isso vale em qualquer época da história da humanidade. Hoje, esse cuidado tem que ser tomado esse cuidado em qualquer lugar. E em especial no que respeita às obras espíritas. Então, nós já falamos isso aqui em várias matérias que permitiram tal comentário. Nós já falamos que realmente
é muito importante que os escritores e os editores espíritas tenham uma responsabilidade muito grande, um cuidado muito grande ao publicar uma obra e dizer tratar-se de obra espírita. Ela tem que estar, evidentemente, em perfeita consonância com os ensinamentos doutrinários científicos da doutrina espírita. Agora nós vamos ler o que o jornalista transcreveu lá do livro que era dado como prêmio no pensionato de religiosos. Segundo Santo Agostinho, o mundo visível é governado por criaturas invisíveis, por puros espíritos. E mesmo há anjos que presidem a cada coisa visível, a todas as espécies de criatura que estão no mundo, quer sejam animadas, quer inanimadas. E aí transcreve em itálico o que está ipsiliteris no livro. Os céus e os astros têm seus anjos motores. As águas têm um anjo particular, como é referido no Apocalipse. O ar tem seus anjos que governam os ventos. Como se vê no mesmo livro, que ainda nos ensina que o elemento do fogo também tem os seus. Os reinos têm os seus anjos. As províncias também têm os que as guardam, como se vê na Gênesis. Porque os anjos que aparecem, ou melhor, que apareceram a Jacó, eram os guardas das províncias por onde ele passava, etc, etc. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Como vemos, queridos irmãos, o parágrafo que acabamos de ler tem muita coisa dita por Santo Agostinho, enquanto encarnado, e que guarda muita relação com o ensino da doutrina espírita, né? A ação dos espíritos sobre a matéria é um ponto muito importante do livro dos espíritos, a intervenção dos espíritos na vida corporal. E muita coisa que está lá em O Livro dos Espíritos também está aqui, com outras palavras, evidentemente, nesse texto de Santo Agostinho, que tanto irritou o jornalista a ponto de ele fazer um artigo assim tão virulento contra o livro, contra não só o autor, quanto ao editor. E depois de citar, ou melhor, transcrever esse trecho, o jornalista volta à carga naquele jornal Gazette de I, reproduzindo uma matéria do outro jornal, Vedette de Lambourg. Pode-se julgar por esta amostra do gênero de leitura que faz a juventude educada nos conventos. É possível conceber, perdoe-nos a expressão, algo de mais profundamente estúpido? Para ultrapassar os limites, o editor faz preceder a obra de uma advertência onde se podem ler estas linhas. Em seu livro, que não convém menos aos eclesiásticos do que aos leigos, o autor demonstra uma força de razão e de estilo que aclara e submete o espírito. De sua pena flui uma unção que penetra e ganha o coração. É a obra de um homem profundamente versado na espiritualidade. Então, este parágrafo ele transcreveu
o que o editor colocou certamente no prefácio do livro. E aí o jornalista fala: dizemos nós, é a obra de um homem tornado louco pelo ascetismo, muito mais a lamentar que a censurar. Realmente o jornalista estava irritado, né? Como dissemos há pouco. Ele ficou muito irritado. Neste parágrafo que nós acabamos de ler, ele, que já havia criticado o autor do livro, Santo Agostinho, e já havia criticado o editor, que ele não indica qual é, dessa vez ele vem e já critica os conventos por permitir que jovens, né, religiosas pudessem ter acesso a livro dessa categoria que ele considera baixíssimo. E ficou, mas muito, muito irritado quando leu o que o editor falou a respeito da obra de Santo Agostinho, que lemos há pouco, né? E que concluiu o editor: é a obra de um homem profundamente versado na espiritualidade. Aí o jornalista não aguentou e disse: não é isso não, é a obra de um homem que se tornou louco pelo ascetismo. Ou seja, um homem que se voltou tanto para as coisas espirituais, para as lucubrações transcendentais, para a fuga da realidade da vida e tal, que se tornou um louco, que se tornou um cretino. Que naquela época a palavra cretino significava uma pessoa louca. Bom, depois de todas essas catilinárias, todas essas diatribes, esse mau humor do jornalista, Kardec fecha a matéria com o seguinte parágrafo. Agora é Kardec falando, portanto. Até agora, Santo Agostinho tinha sido respeitado até mesmo por aqueles que não partilham de suas crenças. Apesar dos erros manifestos que se prendiam ao estado dos conhecimentos científicos de seu tempo, ele é universalmente considerado como um dos gênios, uma das glórias da humanidade. E eis que, com uma penada, um escritor obscuro, um desses jovens que se julgam à luz do mundo, atira lama sobre esse secular famoso, pronuncia contra ele, do alto de sua razão, a acusação de cretinismo. E isto porque Santo Agostinho acreditava em criaturas invisíveis, em puros espíritos presidindo a todas as coisas visíveis. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos? Vamos fazer um parêntese. Essa matéria é de dezembro de 1866. Fechamos o parênteses. Vamos voltar aqui um pouquinho. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos? Não nos surpreenderíamos se um dia acusassem de cretinice Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, Georges Sand e tantos outros. Eis a escola que aspira a regenerar a sociedade pelo materialismo. Assim, pretende ela que a humanidade volte à demência. Mas pode-se ficar tranquilo. Seu reino, se algum dia chegasse, seria de curta duração. Ela bem sente a sua fraqueza
contra a opinião geral, que a repele, razão porque se agita com uma espécie de frenesi. Então, queridos irmãos, Kardec primeiro ressalta quem foi Santo Agostinho. Realmente foi uma das figuras de proa da história da humanidade. Não foi, sem dúvida alguma. Respeitadíssimo até hoje. Respeitadíssimo. E era uma pessoa que no início, e isso ele explica nos livros dele, era voltado até para coisas bastante criticáveis, condenáveis na sua vida, mas que tendo descoberto os ensinamentos de Jesus, ele se transformou, passou a ser outra pessoa, sintonizada com o bem, voltado, mas para valer, voltado para as coisas espirituais. Se tornou um asceta, que é uma pessoa que dá essa super importância aos aspectos espirituais da vida. E Kardec, então, neste trecho, ele fala que o materialismo, porque o jornalista que fez o artigo lá na tal Gazeta, ele demonstra que é totalmente materialista. E Kardec, então, fala que o materialismo não vai tomar conta do mundo, que os ensinamentos de espirituais, eles não, sempre irão combater o materialismo. E também ele ressaltou, pela voz dos espíritos, que falam por toda a terra, e faz um último apelo aos endurecidos. Enfim, queridos irmãos, nós vamos até nos lembrar agora aqui de que em uma das matérias que nós lemos aqui e estudamos, nós nos ocupamos um tempo significativo justamente daquele ponto em que Kardec ressalta que a doutrina espírita veio naquela época, nos idos de 1850, por aí, que ela começou a tomar corpo, começou a engatinhar, vamos dizer, e Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, em 1857, que essa doutrina tinha vindo, essa ciência, essa doutrina de consequências morais seríssimas, tinha vindo justamente para se contrapor àquela onda materialista que varria a América e a Europa. A doutrina materialista estava tomando corpo, estava conseguindo adeptos, apesar dos esforços das religiões da época, o chamado iluminismo. Ele, apesar de ter essa ideia de iluminar, mas era uma coisa muito mais intelectual do que espiritual. Não era alguma coisa realmente que se contrapunha ao materialismo como doutrina, como corrente de pensamento. O materialismo estava realmente assumindo proporções muito sérias. Então, a doutrina espírita foi trazida numa época em que realmente o materialismo precisava de ser combatido, e combatido de maneira muito segura, combatido de maneira muito séria, inclusive nas suas hostes principais, que eram as áreas da ciência. Então a doutrina espírita foi um muro, foi um enfrentamento, vamos usar essa palavra, um enfrentamento daquelas ideias materialistas que estavam assolando o mundo. E nós percebemos, e podemos ver isso desde então, meados do século XIX
até hoje, que cada vez mais a doutrina espírita, que justamente fala fundamentalmente sobre espiritualidade, que rasga os horizontes do pensamento humano, demonstrando pela lógica a existência dos espíritos desencarnados, e através das experimentações inúmeras que foram feitas à época e que são feitas até hoje, demonstra cientificamente a existência dos espíritos. O que quer dizer simplesmente que a morte não existe. O que existe é a morte do corpo. O espírito permanece imortal na sua jornada. Chegamos ao final do nosso programa, queridos amigos. Na próxima semana estaremos iniciando matéria nova. Muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.